Olá, irmãos. Estamos começando agora a quarta e última aula da nossa sequência de aulas sobre o ensino. Hoje eu quero trazer, junto com os irmãos, uma reflexão a respeito da ortodoxia e da ortopraxia. Nós, durante as 3 aulas anteriores, já falamos bastante a respeito do ensino, a respeito do ministério do ensino, a respeito da importância do ensino das Sagradas Escrituras, a respeito da responsabilidade de cada um de nós em relação ao ministério do ensino. Falamos sobre o que deve nos motivar a ensinar, e eu quero fechar essa sequência de aulas falando a respeito de uma ortodoxia que nos leve a uma ortopraxia. A palavra ortodoxia, simplificando aqui ao máximo o texto, ela está relacionada ao ensino correto de acordo com as Sagradas Escrituras, de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E a ortopraxia é a prática correta a partir desses princípios. Então, quando nós falamos de uma ortodoxia que nos leva a uma ortopraxia, nós estamos falando de um ensino bíblico, de um ensino das Sagradas Escrituras, correto, biblicamente correto, teologicamente correto, de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, mas que não seja um ensinamento só por ensinamento, somente por transmitir um certo conhecimento, mas um conhecimento que nos leve a uma prática correta de acordo com os ensinamentos das Sagradas Escrituras, com os princípios deixados e ensinados pelo Senhor Jesus Cristo. Toda vez que eu penso sobre ortodoxia e ortopraxia, sempre me vem à mente o texto bíblico de Tiago, capítulo 1, que nós vamos ler daqui a pouco, e também vem à minha mente o tema de um livro que eu li há muitos anos atrás, e sempre que eu tenho oportunidade eu busco dar mais uma olhada nele, dar mais uma consultada nele, que é um livretinho muito simples, que o tema dele é Ensinando para Transformar Vidas. Ele fala do educador cristão, do professor da escola dominical, como uma pessoa que vai não apenas transmitir conhecimento para que seus alunos saiam cheios de conhecimentos, conhecedores da totalidade de um determinado assunto, que estejam intelectualmente supridos, mas que ensine para a transformação de vida dos seus alunos, para que através do seu ensino a vida dos seus alunos seja transformada. E eu gosto muito dessa ideia de um ensino que é ministrado não simplesmente para trazer um conhecimento intelectual, um conhecimento teológico, não para que os nossos alunos, os nossos filhos, a nossa igreja seja cheia de pessoas que saibam muito sobre Bíblia, muito sobre teologia, mas que sejam pessoas que não vivam isso. Não, a ideia é que o ensino seja relevante, seja um ensino sólido, que seja um alimento que venha trazer conhecimento, sim, que venha trazer entendimento, sim, tanto bíblico quanto teológico, mas que acima de tudo seja um conhecimento para a transformação da vida daqueles que possuem esse conhecimento. E o meu ensino tem que ser para que, através daquilo que eu ensino, através do conhecimento das Escrituras Sagradas, através do conhecimento dos princípios cristãos, a vida do meu aluno, a vida daquela pessoa a quem eu estou ensinando, seja transformada. De todos os conceitos de educação que eu já ouvi, tem um que me chama bastante atenção e que eu gosto muito. É um conceito que traz a ideia de que só há educação quando há mudança de atitude através do ensino que foi ministrado. Ou seja, a educação só existe a partir do momento em que o aluno muda de atitude a partir do ensino que ele recebeu. E isso está muito ligado ao tema da nossa aula de hoje, de uma ortodoxia que leve a uma ortopraxia. E o apóstolo Tiago, na sua carta, ele vai falar sobre esse tema. E eu quero convidar você para abrir aí a sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 20, e nós vamos estar vendo quais são as orientações do apóstolo Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 20, fala o seguinte: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus,
Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar se corromper pelo mundo. O apóstolo Tiago, aqui nesses versículos, nos traz uma série de orientações que são muito importantes para nós. A primeira orientação que ele traz para nós e que nós devemos seguir lá à risca e que é o tema da nossa aula de hoje é: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tendo como base o texto a partir do versículo 20, essa vai ser a primeira orientação. Se nós buscarmos desde o primeiro versículo que nós lemos aqui, nós vamos ter no versículo 21 algumas orientações para nos livrarmos da impureza moral, da maldade e aceitarmos humildemente a palavra que foi implantada em nós, porque essa palavra é capaz de salvar-nos. O apóstolo Tiago deixa algumas orientações muito importantes para nós aqui, e eu quero refletir sobre elas com vocês nesse momento. Primeiramente, no versículo 21, ele fala: portanto, livrem-se de toda impureza moral e de toda maldade que prevalecem e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Ou seja, ele está nos dizendo para deixarmos toda impureza, toda maldade e aceitarmos a palavra de Deus, que é poderosa e suficiente para trazer salvação às nossas vidas. Nesse paralelo que o Tiago está trazendo aqui, ele está colocando uma oposição entre a impureza moral, a maldade e o aceitar a palavra implantada em nós. À medida que nós aceitamos a palavra que foi implantada em nós e vivemos de acordo com ela, nós nos tornamos capazes, pela capacitação do Espírito Santo, de vencermos a impureza e a maldade. No versículo 22, Tiago ele vai trazer uma orientação que vai ser o versículo central da nossa reflexão, porque tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Nós precisamos ter um relacionamento com a palavra de Deus, não só de leitura, não só de conhecimento, não só de transmissão desse conhecimento, mas nós precisamos ter um contato com essas escrituras sagradas de forma a trazê-las à prática nas nossas vidas, praticá-las nas nossas vidas. A prática das sagradas escrituras deve ser uma constante na nossa vida cotidiana. Nós devemos sim ler a palavra, nós devemos ler a palavra todo dia, nós devemos ler a leitura bíblica anual que a nossa igreja disponibiliza, mas nós precisamos, muito além de ler, nós precisamos colocar em prática cada uma das orientações que as Sagradas Escrituras nos dão. A próxima orientação que ele vai falar é a seguinte, no versículo 23: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Você parou na frente do espelho, você se olhou, você admirou a sua beleza, você olhou para o espelho e você falou: meu Deus, como eu sou bonito, ou meu Deus, como eu sou bonito. E aí você sai dali e daqui a meia hora você esquece a sua aparência, você esquece aquela imagem sua que você viu projetada
no espelho. O apóstolo Tiago vai comparar isso àqueles que olham a palavra, leem a palavra, mas não a praticam. À medida que você lê a palavra e você tem aquele seu momento de leitura e você sai dali, você deixa a sua Bíblia fechadinha ali e você não procura trazer novamente à memória aquilo que você leu, você não procura colocar em prática as orientações que as Sagradas Escrituras deram para você. Daqui a pouco você está esquecendo dessas orientações e você está vivendo uma vida pautada em qualquer outra coisa que não sejam aquelas orientações que as Sagradas Escrituras deram para você, porque você não parou para observá-la e você deixou os ensinamentos dela escaparem. Mas o homem, versículo 25, que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se você não for somente ouvinte da palavra e for um praticante da palavra, você será feliz naquilo que você fizer. Hoje nós vivemos em um momento de felicidade efêmera, onde a felicidade é totalmente passageira e está baseada em coisas que não trazem uma real felicidade, trazem uma alegria passageira, como as bebidas, as drogas, as festas, a vida libertinosa. Mas aqui o apóstolo Tiago diz que aquele que pauta a sua vida de acordo com as Sagradas Escrituras, esse será feliz em tudo o que fizer. Esse não terá uma felicidade passageira, uma felicidade que dura uma noite de festa, que dura o efeito de uma droga, seja ela bebida, seja ela um entorpecente, mas uma alegria que será perpétua. Eu quero te convidar a refletir nessa mensagem que Tiago deixa para nós e você pensar como tem sido a sua relação com as Sagradas Escrituras e qual tem sido a relação entre leitura e prática, entre ouvir uma ministração da palavra e a prática dessa palavra no seu dia a dia. Nós precisamos ser pessoas que não vão apenas ouvir uma ministração, uma pregação, que vão fazer a sua leitura bíblica, mas pessoas que vão praticar as Sagradas Escrituras. É interessante que em Mateus 12, 34 vai falar que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E quando a gente pensa em ortodoxia e ortopraxia, uma ortodoxia que leva a uma ortopraxia, nós podemos também pensar na questão da integridade, onde as nossas falas e as nossas atitudes vão estar de comum acordo. E quando eu penso que a minha fala e a minha atitude precisa estar de comum acordo, e eu penso no texto de Mateus 12, 34, as coisas começam a ganhar sentido. A minha boca vai falar daquilo que está cheio o meu coração. Se eu me encho das Sagradas Escrituras, se eu medito nas palavras do Senhor, se eu trago para dentro de mim as palavras do Senhor, meditando nelas de dia e de noite, e eu tenho o entendimento do valor dessas palavras para mim, elas vão ser um fator motivante dentro de mim. E à medida em que eu abro a minha boca para falar, tudo que sair de dentro de mim vai estar repleto dessas Sagradas Escrituras, repleto da palavra de Deus. Na medida que eu abro a minha boca para falar a palavra de Deus, eu procuro pautar as minhas atitudes de acordo com a palavra de Deus, eu estou vivendo uma vida de integridade. Esse é um desafio para nós no século 21, em um momento de pós-verdade, de fake news, em um momento da pós-modernidade. Nós somos desafiados diariamente a mantermos uma vida ortoprática, baseada numa ortodoxia, uma vida íntegra diante do Senhor e diante dos ensinamentos das Sagradas Escrituras. E esse é um desafio para todos nós. Estejamos nós numa posição de ensino ou estejamos nós numa posição de aprendizado, nós precisamos nos atentar para isso. Se eu sou incumbido pelo Senhor de ministrar o ensino, seja por ser um professor de escola bíblica dominical, seja por ser um pai ou uma mãe, seja qual seja o meu envolvimento com o ensino, tendo o entendimento das nossas aulas anteriores, onde nós falamos sobre a responsabilidade de cada um em relação ao ministério do ensino,
nós precisamos, primeiramente, colocar em prática aquilo que nós ensinamos. É interessante que quando as Sagradas Escrituras falam de Esdras, sobre a atitude de Esdras de voltar para a sua terra, para ajudar o seu povo na reconstrução da cidade e do templo, nós já falamos sobre isso em aulas anteriores. O interessante é que o texto deixa super claro a respeito de Esdras que ele propôs no seu coração aprender, estudar, praticar e ensinar as Sagradas Escrituras. E essa deve ser uma sequência lógica na nossa vida, na vida de cada um de nós que estamos envolvidos com o ensino das Sagradas Escrituras. Estudar, aprender as Sagradas Escrituras. Eu preciso conhecer, eu preciso ter o conhecimento das Sagradas Escrituras, eu preciso ter um relacionamento sério com as Sagradas Escrituras, buscar conhecê-las. Mas isso não basta. Eu preciso praticá-la, eu preciso colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido das Sagradas Escrituras. E após fazer isso, depois desses 2 passos concluídos, aí sim ensinar. Aí eu vou falar com muito mais propriedade, com muito mais autoridade. As pessoas do tempo de Jesus se admiravam do seu ensinamento, porque ele não ensinava como os doutores da lei, como os escribas, como os fariseus. Os escribas e os fariseus conheciam muito as Sagradas Escrituras, mas eles tinham um relacionamento puramente ritual com as Sagradas Escrituras. Os escribas que tinham inicialmente a função de escrever, de serem aqueles que iriam passar para o papel aquilo que deveria ser registrado, uma vez que nem todo o povo sabia ler, então pouco escrever. E por serem pessoas letradas, que tinham conhecimento e que estavam sempre ali em contato com as Sagradas Escrituras, fazendo cópia das Sagradas Escrituras, eles começaram a se tornar aptos a ensinar e trouxeram para si esse título de doutores da lei. Os caras que conheciam muito sobre a lei. Os fariseus também, na sua tentativa de viver e de impulsionar o povo a viver as Sagradas Escrituras, eles começaram a criar regras, normas, além das Escrituras do povo judeu, para que o povo cumprisse. E começou a determinar algumas coisas que não estavam previstas na lei, digamos assim. E quando as pessoas veem Jesus pregando, Jesus ensinando, e ele ensinando um ensino tão suave, um ensino tão enfático, mas ao mesmo tempo suave, um ensino que demonstrava amor, carinho, não simplesmente a tentativa de uma imposição. E além de tudo isso, um ensino que era demonstrado na prática. As pessoas olhavam para Jesus e falavam para ele que se admiravam do seu ensino, porque ele ensinava não como os escribas e fariseus, mas como quem tem autoridade. E nós vamos ter autoridade como ensinadores cristãos a partir do momento em que nós formos pessoas que praticamos a palavra do Senhor, e à medida que aquelas pessoas que são instruídas por nós nas Sagradas Escrituras vejam em nós essa prática das Sagradas Escrituras, vejam em nós um modelo, um exemplo que possa ser seguido. E nós que somos aprendizes das Sagradas Escrituras, mas eu não ensino, eu não dou aula, eu venho para a igreja para participar da escola dominical, eu venho para ouvir a mensagem no culto. Essa mensagem de Tiago também fala para você: não seja ouvinte, seja praticante. Tudo aquilo que você ouvir na escola bíblica dominical, tudo aquilo que você ouvir nas reflexões do culto de quarta-feira, tudo aquilo que você ouvir nas mensagens do culto de domingo, tudo aquilo que você ouvir no GCM, procura colocar em prática na sua vida. Tenta viver de acordo com esses ensinamentos, porque você vai ver como a sua vida vai ser transformada por ele, como você vai ser bem sucedido naquilo que você fizer. Não estou falando de uma teologia da prosperidade, de um incentivo para que você tenha um relacionamento com as Sagradas Escrituras, para você ser feliz, para você ser bem sucedido. Mas é algo que acontecerá naturalmente. Procure se alimentar da palavra de Deus.
Procure deixar a palavra de Deus ser o seu guia. Deixe a palavra de Deus ser o seu manual, a sua norma de fé e prática. Deixa a palavra de Deus determinar em que você vai crer e como você vai se portar, como você vai se comportar, como você vai pautar as suas atitudes, como você vai viver no seu dia a dia, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, onde quer que você esteja. Deixe a palavra de Deus determinar como deve ser a sua forma de agir, como deve ser a sua atitude. Não quero me prolongar muito. Essa vai ser a menor das aulas da nossa sequência de aulas sobre o ministério de ensino, sobre o ensino das Sagradas Escrituras. Mas eu creio que o próprio texto de Tiago, ele já deve ser o suficiente para nos orientar. E eu queria encerrar esse período compartilhando isso com você, porque nós falamos tanto da importância de aprender, da importância de ensinar, da importância do ensino na casa do Senhor, mas esse ensino não deve ser um ensino qualquer, não deve ser um ensino para transmitir qualquer puro conhecimento, mas para que as nossas atitudes estejam pautadas nesse ensinamento e que esse ensinamento nos leve a uma mudança de vida. E a minha oração é que você deixe a palavra de Deus transformar a sua vida. A minha oração é para que você paute a sua prática diária de acordo com as Sagradas Escrituras. A minha oração é para que você seja praticante da palavra e não apenas ouvinte. Vamos encerrar esse momento orando? Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa sequência de aulas que nós tivemos a respeito do Ministério de Ensino. Muito obrigado porque nós pudemos aprender muito sobre o ensinamento das Sagradas Escrituras. Muito obrigado porque o Senhor nos permitiu sermos edificados e compreendermos o papel da Sua palavra e do ensino correto dela dentro da igreja, Senhor. E eu quero pedir que o Senhor também nos ajude a entender a importância da nossa prática, a importância de nós praticarmos tudo aquilo que nós temos ouvido, que nós temos aprendido. Muitos de nós temos anos dentro da igreja, muitos de nós já somos parte de uma igreja evangélica há muitos anos. E durante todos os anos que nós temos estado dentro da casa do Senhor, nós temos ouvido muita coisa e temos aprendido muitas coisas. Outros já são mais novinhos na fé, na caminhada, mas que também já têm ouvido, já têm aprendido muita coisa. A minha oração em favor de cada um de nós é que o Senhor, Deus, nos ajude a sermos praticantes dessas coisas que nós temos aprendido dentro das Suas Sagradas Escrituras. As orientações que o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, nos deixou, os ensinamentos que foram repassados por aqueles homens que Ele escolheu para serem aqueles que iriam continuar a obra dele aqui na terra. Nós pedimos, Senhor, nos ajude a colocar em prática na nossa vida diária, nos ajude a estarmos aptos a ensinar, a compartilhar, ó Deus, desse ensinamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Senhor, que nós não sejamos meros ouvintes, enganando-nos a nós mesmos ao achar que o puro conhecimento, a pura decoração de versículos bíblicos seja o suficiente, mas que a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas nos permite ser pessoas que sejam praticantes das Sagradas Escrituras em tudo aquilo que nós viermos fazer. Nos ajude, Senhor, nos ajude a colocar em prática todos os dias, nos ajude a não enganarmos a nós mesmos, mas sermos orientados pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Muito obrigado por tudo isso. Continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado por você estar participando dos nossos
estudos bíblicos virtuais. Muito obrigado por você ter acompanhado essas 4 aulas a respeito do Ministério de Ensino. Em breve nós teremos já as nossas aulas sobre evangelismo. O missionário Jean já tem gravado algumas aulas para nós e nós em breve disponibilizaremos também essas aulas para vocês, tá bom? Continue acompanhando o nosso estudo bíblico virtual. Nós teremos ainda outros assuntos que serão tratados, como o discipulado e outros assuntos. Acompanhe, não deixe de acompanhar não, porque com certeza isso será a bênção para você. Valeu, meu irmão, fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida.